Boa noite, meus amigos, minhas amigas internautas do São Mateus Futsal. Muito boa noite. Mais um Esquadrão da Bola ao vivo para vocês, aqui da Piscinim Clínicas Integradas. Hoje, um bate-papo top, hein? Negócio vai ser bacana demais, com duas feras. A gente vai falar muito sobre bastante futebol, vai falar sobre o Clube Atlético São Mateuense. Vamos falar um pouco do Cartola, falar da rodada aí, dos jogos, como é que estão sendo. Então, para começar, sem muitas delongas, do meu lado direito, Denilson, ele, Menotti, para os mais íntimos. Obrigado desde já pela presença, Denilson. Obrigado por ter aceito o convite junto com o NEC aí de participar do programa com a gente. Do meu lado esquerdo, nosso amigão NEC, do blog do NEC, participando junto com a gente. NEC, muito obrigado pela presença, obrigado também por ter aceito o convite e vir bater esse papo legal junto com a gente hoje. Boa noite para todo mundo aí. Denilson, quer? Boa noite, Júlio, né? Prazer estar aqui com vocês hoje, participar e vamos ver, vai lembrar da história da casa, tudo até com a grande, e o NEC aproveitar já expor hoje, os planos futuros do nosso caso, que não está hoje. Como diria, né? O gigante está despertando, né? Eu ouvi falar essa semana aí na cidade, essa frase, né? Que é verdade? É verdade, sim, Júlio. Muito boa noite para você, Denilson. Boa noite, Cassiano. E boa noite a todos os amigos aí que estão acompanhando esse baita programa aí, né? O Esquadrão da Bola aqui no São Mateus Futsal. É isso mesmo, Júlio, Denilson, comentário aqui do Atlético São Mateuense. O gigante ficou adormecido muitos anos aí, né? E quando a gente fala o gigante, porque o Atlético São Mateuense, né? É um time que, assim como outros na cidade, mas deixou muita história bonita aí para São Mateus. E daqui a pouquinho eu vou comentar mais, né? Porque senão eu me empolgo. Falando no Atlético, eu me empolgo. Vamos devagar. Vamos devagar. Bom, primeira coisa que eu queria saber há quantos anos, em média, o Atlético São Mateuense adormeceu, digamos assim? Há quanto tempo deixou de existir, de uma certa forma, o Atlético São Mateuense? Denilson, né? Quem que me responde? Eu só posso começar, mas eu já passo para o Denilson. Só lembrando, né, Júlio e amigos aí, as pessoas confundem, às vezes, o Clube Atlético São Mateuense com o estádio que está lá embaixo, né? Então, o estádio sempre se chamou Olívio Volvo do Amaral, que era o campo do Atlético. Em 2006, né, Denilson? 2006, 2007, por aí, 2007, 2008, mais ou menos, eu não vou lembrar certinho o ano, o doutor Edson Carlos Cheran, saudoso, ele acabou doando o estádio do Atlético para a prefeitura. Então, de lá para cá, acho que é 2009. 2009, De lá para cá, deixou de ser o Clube Atlético São Mateuense com o estádio Olívio Volvo do Amaral. O clube, o time, parou junto. Então, é mais ou menos essa época. Mas o Denilson pode completar, porque o Denilson foi um dos que comandou os times ali no final dessa época aí. Foi um dos últimos que estava à frente do Atlético lá, Denilson. Só um pouquinho, só dá mais um clique aí.
Vamos ver, só para testar o microfone. Oi. E agora veio, né? Então a liga foi criada foi as últimas ligas, que não tinha a Liga de São Mateus. Tinha a Liga Sul, que o Arthur estava tocando, e o Adilson tocou o principal. E eu estava na equipe júnior. Aí quando acabou a liga, nós fizemos ali 3 amistosos importantes ali, foi em 2009, praticamente, que acabou, né? Desculpem a pergunta e a minha ignorância de uma certa forma, mas nesse ano de 2009 o Dr. Edson Scherer ainda era vivo? Sim, o Dr. Edson estava lá, presente, inclusive a gente sentia no dia da posse, né, que o Luiz Adir foi lá, que foi assinada a documentação, a emoção dele, inclusive tem uma foto no blog, não sei se o Neto percebeu, enquanto o Luiz Adir assinava, ele olhando para a arquibancada, né, que já está até dando um amistoso de piazada lá, e você via nitidamente a emoção até emociona quando ele fala, porque você via o amor que ele tinha pelo Atlético e ele estava com o olho parado na arquibancada, deve estar passando um filme na cabeça dele, né? Mas a atitude que o Dr. Edson fez não podia ser melhor. A dona Terezinha, inclusive, sentindo a dificuldade que estava tendo o Atlético, né, com as custas na época, e o Dr. Edson já doente, acabou cedendo para a prefeitura. Ele não precisava ter doado esse estádio para a prefeitura, porque o terreno era dele, né? Mas a atitude que ele fez foi a melhor possível, né? Eu não cheguei a conhecê-lo pessoalmente, mas o que a gente ouve das pessoas era que uma pessoa de grande coração, né, Dr. Edson? O doutor Edson, Júlio e amigos aí, ele foi prefeito de São Mateus do Sul, foi vereador, foi prefeito, era advogado, a paixão dele era o Coritiba, pelo incrível que pareça, as pessoas perguntam... Então não era tão gente boa assim. Brincadeira. As pessoas até brincam que ele torcia pro Coxa, mas era do vermelho e preto aqui em São Mateus. Só vestia rubro-negro. Só vestia rubro-negro, e era coxa branca. Então o doutor Edson era uma pessoa muito boa. E claro que quem é envolvido no esporte sabe que muitas vezes aquela pessoa que tem amor demais no clube, ele acaba envolvido até em confusões, né? Então a gente não precisa esconder de ninguém. O doutor Edson acabou, durante a vida dele, digamos assim, arrumando alguns inimigos, que hoje dão o braço a torcer e dizem que o doutor Edson se foi e o futebol são-mateuense também se foi em partes, né? Existe ainda o Independente, existe ainda o Palmeiras do Rio das Pedras, que estão aí defendendo o nome do município, mas o Atlético são-mateuense, ele representou muito no estado do Paraná. Eu não, como eu falei antes, não tenho um grande conhecimento do que foi o Atlético, porque, como a gente está até comentando antes de iniciar a live, eu não nasci em São Mateus, não entendia muito do que era o Atlético. Mas o Atlético chegou a jogar o Campeonato Paranaense em que divisão? Como é que foi? O adulto chegou a disputar o Paranaense? Denilson tem lembrança melhor ali, Denilson? Foi no começo dos anos 2000, né? Isso, eu não lembro o ano, né? Eu não lembro o ano certo, mas eu vi essa equipe jogar. Dava gosto de ver. Foi a divisão de acesso do Paranaense, né? Como se fosse a segunda divisão, né? A segunda divisão, e foi dividido por regiões, né? E o Atlético fez jus ao nome da cidade. O Atlético, os jogos que tinha aqui, o pessoal vinha com medo. Uma coisa é que, assim, Júlio, a gente fala muito em profissional, né? Então, o Atlético chegou a disputar a terceira divisão, lá nos anos 90. Eu era goleiro, jogava junto. E depois veio para essa divisão de acesso por região. Mas, a gente não pode deixar de lembrar que o Atlético deixou o nome marcado na Taça Paraná. Taça Paraná hoje, vamos dizer, perdeu o valor, né? Nos anos 80, anos 90 e anos 2000, começo dos 2000, a Taça Paraná marcava muito. Porque era o grande campeonato do futebol amador do estado do Paraná. Era amador, mas tinha time aqui em Palmeira, time em Campo Largo, Londrina, Maringá, que pagavam para jogadores jogar. E aqui nós jogávamos de graça, né? Por amor ao clube ou por amor ao município também. Até a gente ouve falar bastante, como eu disse antes, que nessa época da Taça Paraná, esses times que jogavam a Taça Paraná podiam bater de frente com qualquer time que jogou o Campeonato Paranaense na época ou nos tempos que foram acontecendo, né? Para você ter uma noção do tanto que o Atlético foi bom na sua época, né? Nessa da época de Taça Paraná,
o Atlético, desde os anos 80, disputava a Liga de Irati, por exemplo. E o Irati era da primeira divisão, Sim. né? Veio a ser da primeira divisão. E a mesma coisa acontecia com o time do Iguaçu do Nano Vitória. O Iguaçu do Nano Vitória foi primeira divisão nos anos 90, né, Denilson? Nos anos 90. E quando jogava com o Atlético aqui, dificilmente ganhava. Ou ganhava fácil, nunca. Era sempre osso duro. Nessa época, o Atlético, o que eu vi jogando em campo, equipe amador, em outros lugares eu não vi. Jogava muito. Depois, mais pra frente, até vai citar nomes aí do pessoal que quando eu cheguei a morar em São Mateus, em 1985, que eu fui assistir o primeiro jogo ali, eu assisti em Guarapuava, Batel, as coisas, mas quando eu via a equipe amadora de São Mateus jogando em 85, tanto pela torcida, pela empolgação, a rádio lá no lugar, eu pensava, como que esse time não vai para uma primeira divisão? Mas é que a gente não entendia, né, como que funciona. Mas aqui nesse 2009, que foi o ano que acabou, para você ter uma ideia, 2008 e 2009 foram feitos 3 amistosos, assim que eu estava ali ainda, né? Foi contra o Iguaçu, dando uma vitória, perdemos lá no campo deles por 2-0. O Irati veio aqui, ganhou de 2-1 do Atlético, o profissional que tinha sido campeão paranaense do interior. Jogo disputadão. E o Operário foi 0-0. Inclusive, a gente escutava o vestiário ali, a gente ficava escutando o treinador deles dando uma bronca por vir, né, Operário disputando o Paranaense, vir aqui e não conseguiu ganhar do Atlético. Então, isso no final. Já foi feito um juntado ali, não era aquele pessoal acostumado a jogar campeonato junto, sabe? Teve um campeonato municipal aqui e foi escolhido os melhores de cada time ali para jogar. Não tinha tanto aquele entrosamento de time treinado. Não tinha entrosamento, porque aquele time que eu falei do cedo, final dos anos 80 início dos anos 90, o pessoal jogava por música, né? Eles estavam ensaiados, jogavam, treinavam para jogar. O pessoal que vinha de fora sabia. Como diria um amigo meu, jogava o fino da bola. O Denilson falou, final dos 80 e começo dos 90. Eu vim para São Mateus no final dos 80, né? Cheguei aqui em 89. Daqui a pouco até comento como que eu fui parar no Atlético. Mas no ano de 97, o Iguaçu ainda disputava a primeira divisão e aconteceu um fato assim, ó. Na quarta-feira, o presidente do Iguaçu ligou para o Dr. Edson Cheran e marcou um amistoso para quinta, para o dia seguinte. Por quê? Porque no domingo o Iguaçu ia estrear. Ia jogar com o Atlético Paranaense em Curitiba. Precisava fazer um amistoso com algum time ali na quarta-feira, na quinta-feira, para acertar o time, né? E sabe em quantos que nós fomos para o jogo, Júlio? Nós fomos daqui para a Nova Vitória em 11, só que 2 goleiros. Nossa! Nós fomos em 11 com 2 goleiros, né? Então só tinha 11 para contar essa história, mais o Cheran e o Jorge Nadoni, se não me engano, que estava junto conosco lá. O que aconteceu? Esses 11, um dos goleiros, fiquei no gol, e o Sérgio Guerra, que era outro goleiro, foi de centroavante. Né? Botaram atacando na linha. Isso. O goleiro no na ataque. linha. Goleiro no ataque. Aí o que aconteceu? Quando terminou o jogo, e o Iguaçu trocando jogador o tempo inteiro, porque eles tinham um time profissional. Eles tinham os caras lá, 22 jogadores, para jogar a primeira divisão. Nós conseguimos um 0-0. Na sexta-feira, eu já era motorista de ônibus, né? E com 2 filhos para dar de comer, ganhava ali, vamos dizer, em torno de 3 salários mínimos por mês, na minha profissão de motorista de ônibus. E o presidente do Iguaçu ligou para o Cheran e pediu que fosse eu, goleiro, um dos zagueiros, um meio de campo e mais um ponteiro, vamos dizer assim, na época. Sim. 4 queriam que fosse disputar a primeira divisão. Só que era um salário mínimo que eles podiam pagar. E aí, como é que a gente ia fazer, né? Largar os filhos, mulher, tudo para tocar. Depois de 24, 26 anos de idade eu tinha. Não deu. Então, ficou ali a história do Atlético São Mateus também em 97. Queria aproveitar que você falou dos filhos, né? Queria um abraço pro meu parceiro, grande amigo, a gente estudava junto, pro Guilherme, filho do Neck, grande amigo meu aí, tamo junto. Então, qualquer hora temos que marcar de bater uma bolinha e botar o papo em dia aí. Bom, o que eu queria perguntar agora é o seguinte, porque assim, hoje em dia, dentro do São Mateus Futsal, e a gente nota no dia a dia, e foi ano passado assim, no jogo teve o ginásio lotado, e o São Mateus Futsal acabou perdendo de União da Vitória, né? Mas o que eu queria perguntar é o seguinte, se existia essa mesma rivalidade do Atlético São Mateuense e o Iguaçu naquela época. Chegava a ser, digamos assim, um clássico da região, hein?
Com o Iguaçu eu não lembro de rivalidade. A rivalidade era o Irati. Era o Irati. O Irati, inclusive, depois passou a ser o profissional. Mas o Irati, inclusive, eu sofri na pele, porque a gente foi para uma final contra o time de Irati, dos juniores. Nós chegamos lá muito mal recebidos na chegada na Irati já. O pessoal lá guardou aquela mágoa lá, o pessoal mais antigo. E entre os jogadores, inclusive são amigos, acho que até hoje. Mas a recepção nossa lá foi calorosa. Não foi das melhores. Por o pessoal mais antigo que estava nos arquibancadas lembrar o que foi o Atlético. Era aqui, era lá, era rivalidade. Era rivalidade, campo cheio aqui e lá. Agora com o Iguaçu eu não acompanhei. Até porque o Iguaçu não disputava os mesmos campeonatos com o Atlético. A mesma divisão. É que o Atlético, a maioria disputava ou Liga, Lapa, Palmeiras e Irati, né? Ou Taça Paraná, ou outros campeonatos que apareciam. E com o Iguaçu realmente era pouca rivalidade. Mas quando os presidentes, o Xerã, sempre teve uma influência grande na federação, sempre o Dr. Edson Xerã era conhecido no mundo do futebol, mesmo o Atlético sendo amador. Então, quando um time queria fazer uma partida amistosa, ligava para o Xerã. Xerã, traga o Atlético aqui para nós fazer um amistoso. E nós entrava nos carros, tudo de carro, né? Tudo de carro. Não tinha ônibus, tinha muito pouco ônibus na época, né? E, inclusive, um dos melhores jogadores do Atlético Mateuense, não vou falar o melhor porque é difícil, né, dizer o melhor, mas um dos melhores, veio do Iguaçu, é o Kida, né? Isso mesmo, O Kida Xerã trouxe de lá para cá. Porto União, né? Isso. Porque ele morava em Porto União, mas jogava no Iguaçu. Isso, ele jogava no Iguaçu. Né? Então, o Xerã trouxe ele para cá e fez história ali dentro, né? Inclusive, o Kid morou dentro, ali no campo, tinha uma casa, onde hoje é o estádio municipal ali, tinha uma casa e o Kid morou e criou a sua família ali dentro do campo. Dentro do estádio. Dentro do campo. Eu, pelo que eu conheci do Kida, inclusive eu não cheguei a jogar no Atlético, fiquei muito amigo do Kida depois. Quando ele estava em São Mateus fazendo o programa da rádio Novo Milênio, ele era amigo meu de lá em casa. Mas eu, quando eu cheguei do quartel, não joguei no Atlético, porque o Kida, apesar de ser futebol amador, ele era muito profissional no que ele fazia. E se não pudesse treinar, não jogava. E na época, a Liga de São Mateus, naquele ano eu joguei pelo Pinheirão, eram 6 equipes. Tinha Pinheirão, Ouro Verde, o Vila Proma, Seleto, e Vila Nova. Então a gente tinha opção para jogar. E com o Kida era treinado. Se não treinasse, inclusive eu falo para você, pelo que eu conheci, muito já que entrou lá, treinaram, ele ensinou a jogar bola. Tinha gente lá que a gente conhecia e o Kida ensinava a jogar bola, ele ensinou. Mas ele era... O Neck deve ter treinado com ele, sabe? Ele era muito profissional, apesar de ser futebol amador. Mas ele cobrava e cobrava muito nos treinos. Tinha uma qualidade diferente dos outros amadores, digamos assim. Queria aproveitar e mandar uns abraços já. Nosso parceiro Wagner Ramos, o macaco, lá da WR Esportes, obrigado, mandou aqui. Grande Denilson, boas lembranças do nosso Atlético. Meu lateral esquerdo. Jogava Ia bem muito, o Wagner? Jogou muito. Esse nós tivemos que resgatar lá do Independente ele. Porque a gente tinha lateral esquerdo na época ali, mas aquela coisa, chegava na hora do jogo ali, tinha uns que me amarelavam, né? E o Wagner não. A velha pipocada, né, Neck? Bem a pipocada, né? Sempre tem, né? E o Wagner não. O Wagner, quando precisei dele, do mesmo jeitinho dele. Inclusive tem uma passagem, já que estamos numa resenha forte que hoje, o Wagner, todo mundo conhece ele, o pessoal do futebol, né? Conhecia ele pelo macaco, né? Sim. Então, eu acredito que ele nem fica bravo quando ele está falando isso. E lá em Irati, ele subiu uma bola, foi, e eles eram rápidos, estavam voltando, eu gritando, volta macaco, volta macaco. Eu quase fui preso. Quase foi preso. Tinha uma mulher atrás lá da torcida, ela ficou muito indignada comigo e deu eu explicar para ela que se eu chamasse o nome, ela não voltava. Não sabia nem que era ele. Mas saudade daquele tempo, os piazada lá, só gente boa. Quem está aqui nos acompanhando, Dona Márcia, esposa do seu Cassiano, está nos acompanhando. Grande abraço, Márcia. O Sandro Soares comentou aqui, o Kid ensinou muitos, verdade isso, Denilson. O Sandro Campos também comentando aqui que treinou muito tempo com o Mestre Kid. Mandou um abraço para todo mundo. Um abraço, pessoal. Obrigado pela audiência de vocês aí. Marco Antônio Neves. Abraço, meus amigos. Marco Antônio. Obrigado mais uma vez. Pessoal, bom, nós falamos aí desse tempo
bacana. Mas comentamos no início que deu uma apagada, né? 2009, ali naquela época, deu uma estacionada, até por conta do falecimento, né, do Dr. Edson. Mas queria que você comentasse, principalmente o NEC, que pelo que eu acompanho no dia a dia, é um dos fundadores, entre aspas, do grupo lá do WhatsApp do Atlético São Mateuense. Daqui a pouco a gente vai comentar mais sobre isso. Mas, né, que foi a ideia, de onde surgiu, como que foi essa ideia de reativar, digamos assim, a história do Clube Atlético São Mateuense? Bom, Júlio, todo mundo que me conhece sabe que eu não gosto de mentira e não gosto de ficar fazendo média. Então, a história é assim, ó. A gente jogou lá no Atlético, entre idas e vindas, em torno aí de 10 anos. Né? Desde que eu cheguei em São Mateus do Sul em 89, eu joguei nesse 89, quando eu cheguei, eu joguei ali, eu acho que um período ali, uns 8 meses no Vila Nova, foi o primeiro time que eu joguei. E justamente numa final do campeonato contra o Atlético, eu já vinha de um treinamento puxado, porque eu passei 4 anos praticamente na escolinha do Pinheiros, em Curitiba, né? Que hoje é o Paraná Clube. Então, claro, naquela época, 17 anos, estava bem. E aí eu joguei contra o Atlético uma final, jogando pelo Vila Nova, e o jogo acabou e o doutor Edson já me chamou do lado e falou, você vai jogar para nós. E a partir dali já fiquei no Atlético, e depois fui servir o Exército, voltei, e nesse meio tempo eu passei também pelo Vila Proma, que era o grande adversário do Atlético na época. A briga era Atlético e Vila Proma, né? E a grande maioria dos jogadores de São Mateus, a maioria, não estou dizendo todos, gente, jogou nos 2 clubes. Uma época jogava no Vila Proma, outra época jogava no Atlético. Bem depois que veio o Independente e outros clubes, né? Mas nessa época era Atlético e Vila Proma. Eu só voltei um pouquinho para entender. Em 2015, mais ou menos, o Anderson Rodrigues, conhecido como Cabeça, ele me convidou para entrar junto com ele na diretoria do Vila Proma. E eu fui para a diretoria do Vila Proma como diretor de futebol. E lá eu consegui implantar durante quase 3 anos o grande sonho da minha vida, que era a escolinha beneficente. Escolinha beneficente, sem cobrar dos meninos. Tá, voltei até ali para explicar isso. Paramos com a escolinha do Vila Proma, e a diretoria mudou e tal, e a gente parou. Mas há muitos anos também, a gente sentia falta do Atlético São Mateuense, de reativar. Então, o Atlético teve vários presidentes, né, diretores, teve os técnicos, como é o caso do Denilson, pessoas que sempre amaram o Atlético. Mas, às vezes, por causa do dia a dia, corrida e tal, as coisas vão ficando do lado, né? Vão ficando de lado, o tempo vai passando e quando você vê, passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, e o Atlético ficou aí nesses 10, 11 anos paralisado. Então, no começo há uns 4 meses atrás, Jorge Nadolny me procurou e falou, ô Neck, e daí? Não vamos ressuscitar o Atlético? Aquilo foi o estopim. Né? Eu falei, vamos. Foi um empurrão para... Foi um empurrão. Falei, vou montar o grupo agora. E comecei. Montei o grupo, fui convidando, fiz um link no Facebook. Muitas pessoas entraram, alguns já saíram também, que não se identificaram com o grupo. Mas nós temos 100 e poucos integrantes que você sabe, você e o Cassiano não jogaram no Atlético, mas foram muito bem-vindos, porque a gente sabe que vem para somar. Então o grupo bombou, né? Sempre tem um probleminha nos grupos, isso é normal, né? Qualquer grupo tem. E a gente tem pedido muito para o pessoal, vamos usar o grupo para falar do Atlético. Ah, mas eu quero lembrar de outro clube de São Mateus. Beleza. Agora não vamos misturar as conversas, né? Falar de política, ou brigar por causa de time profissional, porque a gente não ganha nada com isso. Denilson é flamenguista, eu sou gremista, a gente brinca, mas... Inclusive, Denilson, nosso Atlético tomou um empate agora. Tomou um empate? Então eu perdi pão do Cartola. Nós já vamos falar do Cartola. Eu tô com o Santos. Nós já vamos falar do Cartola. Bom, mas para dar uma acelerada aqui, o Atlético então está aí com o grupo, e daí a gente surgiu, né, só adiantando um pouquinho, a ideia de fazer a camisa, né? Camisa que o Denilson está com a dele, eu não estou com a minha, porque acabei na saída correndo, esqueci. Não serviu? Não serviu? Bom, só para quem não entende, quem assistiu o blog do NEC segunda-feira, sabe o porquê da rixa dos dois aí. Mas assim, gente, a gente lançou a ideia da camisa, né? Fizemos um desenho ali, lançou a ideia.
Essa camisa é um modelo lá de trás, não vou saber que ano, talvez 1950, 60. Eu queria perguntar justamente isso. A ideia da camisa é uma retrô que Isso. já foi usada. Isso. Porque depois da retrô já vieram outras parecidas, né? Esse brasão, ou distintivo, como queiram, do Atlético, esse é lá das antigas. Esse ali que o Denilson Esse é o- está usando. Chega a ser o primeiro? Provavelmente o Primeiro, o segundo, mas lá das antigas. Pelas fotos mais antigas que a gente vê lá, É. era... E daí o filho do Dr. Edson Cheran, o Ed, né, que a gente chama ele de Ed, mora em Curitiba, ele que deu a ideia. Porque nós temos um distintivo novo do Atlético, né? O Atlético nos anos 90, 80, 90 e 2000, aí até agora, tem um distintivo novo. Inclusive lá marca algumas estrelas, marca a data de início do Atlético, mas esse distintivo que está na camisa do Denilson, esse que a gente colocou nessa camisa comemorativa da volta do Atlético. E nós conseguimos, que eu estou dizendo assim, cada um pagando a sua, mas nós já chegamos aí a 115 camisas produzidas. E isso que a gente não abriu, né? A gente não abriu, só está dentro do grupo ali. Agora, eu até combinei com a menina da malharia, WS Sublimação, que são grandes amigos nossos, que eu vou lançar no Facebook a camisa, e quem quiser vai entrar em contato com eles para também adquirir uma camisa dessa. Bom, antes do Denilson falar, porque olha, pessoal, bombou de comentário na live agora, hein? Nós já vamos falar de um por um. Principalmente de você, Menotti. O pessoal tá falando aí. Tomara que seja bom. Bom, para quem, já que o NEC comentou da fundação do Atlético, nós quatro aqui, Cassiano junto ali atrás das câmeras, o NEC e o Denilson, a gente estava comentando antes da live, a gente vai fazer um sorteio hoje, tá? Pessoal que está no Instagram, presta atenção porque os comentários vão valer só no Facebook, beleza? Então assim, galera, daqui a pouco eu vou soltar uma pergunta, tá? Aqui, é relacionada ao Atlético São Mateuense, e quem responder primeiro vai ganhar uma mochilinha e um squeeze da Piscininha Clínicas Integradas, beleza? Então, pessoal que está acompanhando no Instagram, corre lá no Facebook para poder concorrer também. Bom, falando aqui dos comentários, o Schumacher mandou aqui um abraço pro Denilson, falou que o Furacão já está moendo, mas infelizmente tomamos um empate no final do Não primeiro está tempo. moendo tanto assim, né? Não é tão moído assim. André Train, conhece esse nome ou O não? Deco, craque Nosso de amigo bola. Deco. Craque de bola, mas tinha que segurar, né? Fala, Menotti. Grande lembrança do nosso título juvenil. O time era imbatível. Jogou muito, inclusive o titular, o juvenil, o Arthur criou esse campeonato nos intervalos do jogo do principal, o jogo do juvenil. O pessoal do titular, inclusive um dia eu vi o Aldir, que era goleiro, dando uma dura no titular porque não jogava igual os piazinhos, porque os piás jogavam bonito. Vocês Jogavam imaginem bem, só você vai falando os nomes desses, então até hoje jogando, inclusive no São Mateus Futsal, eu não vou citar todos, porque são, né, mas Natan, Deco, Denner, continuam jogando muita bola ainda. Deco e Denner. O Denner, inclusive, está aqui, mandou. Menotti é fera, grande Denilson. Um abraço, uma boa noite aí. Manda um abraço pro goleirão Sidney Brusque. Aqui, um abraço pro Brusque aí, Sidney Brusque. Tamo junto. Queria mandar um abraço especial pro meu grande amigo, parceiro, meu irmão, Juliano Steffel, que está nos acompanhando aí. Um abraço, meu amigo, tamo junto sempre. O Denner, o Christian Ribas, o Chibarro, grande abraço, meus parceiros aí. Jefferson Menezes também acompanhando a live. Um abraço, Jefferson. Jefferson que esteve aqui na live com a gente semana passada, preparador de goleiro lá da Escolinha do Independente. O Sandro Soares comentou, abração aí, pessoal, agora assistiu o jogo do Mengão. Rodrigues Correia, faz 10 anos que não tem um jogo do Atlético. Mas vai logo, né, Neck? O Rodrigues Correia, ele até comentou ali em cima, né, que o grande clássico era Atlético e Independente. Era clássico, claro, todos os times que o Atlético jogou aqui em São Mateus eram clássicos, mas o grande adversário era o Vila Proma. A briga era Vila Proma. Esse eu não tenho dúvida. Na verdade, pelo que o Independente, ele foi chegando no final, né, dessa briga que já existia, né? E o Independente, quando chegou para... Inclusive, acho que até foi criado na época que, né, disputar os campeonatos.
Meio para fazer frente mesmo, porque o Vila Proma já estava tirando o pé, né? Já estava tirando o pé. E eu agradeço também, para quem não sabe, né? Eu fui campeão com o Independente em 99 pela Ansulpar. Fomos campeões aí, fui goleiro do Independente e fomos campeões da Ansulpar. E o menino que falou do Brusque ali, né? Na verdade, ele falou goleirão Brusque, né? Ele diz, na verdade não é um menino, é Priscila, né? Desculpa Isso. lá. A Priscila, tudo bem, Priscila? Inclusive, mandar um abraço pro Brusque, né? Porque o Brusque, quando eu cheguei em São Mateus para jogar no Atlético, ele era o cara, ele era o goleiro do Atlético. Grande goleiro. Então eu fui reserva do Brusque por muito tempo, mas com orgulho, porque o Brusque realmente fazia diferença. No campo e no salão mais ainda. Então, teve mais uma pergunta aqui, ó. Ângela Sudu Borges perguntou assim: para um futuro próximo, pode ser possível um projeto para colocar o Atlético São Mateuense em uma competição da Federação Paranaense? Quem que responde para mim aí? O Denilson ou Neck? Olha, podemos responder os dois um pouquinho, só que eu sou muito realista. Eu sou muito otimista, mas realista. É muito difícil. É muito difícil porque o custo para você manter um clube é gigantesco. E nós, em São Mateus do Sul, temos um problema muito sério, que justamente é a falta de grandes empresas, né? Nós temos a Petrobras aqui, mas dificilmente a Six, a Petrobras, vai ajudar um clube aqui. Não por não querer, porque é muito burocrático o negócio. A Incepa pode ajudar, mas precisa de um projeto muito bem feito. E daí praticamente terminou, porque as outras empresas assim são um pouco menores. E para você manter um clube na Série A, por exemplo, ou na Série B, é muito caro. É muito caro. Mas não, Não é é impossível, né, Denilson? Eu tenho uma ideia um pouquinho, não diferente que do NEC, mas mais sonhadora. Eu penso da seguinte forma, tudo vai depender dessa diretoria, né, que é das ideias nossas, depois que foi criado esse grupo aqui, o NEC está pedindo ajuda do pessoal, para a gente recriar a diretoria. Se for uma diretoria com pessoas que queiram correr atrás, São Mateus tem uma grande oportunidade, porque nosso estádio municipal que está sendo, né, que a gente está vendo que está ficando uma beleza ali, se tiver uma diretoria que corra atrás, hoje existem muitos empresários do futebol que eles querem isso, eles querem um lugar para sediar o futebol, né, que tem alojamento para os jogadores, campo em condições de disputar campeonato. E vendo por esse lado, eu acredito que tem a possibilidade. Você pensar em fazer clube, que nem o Xerã fazia de bancar do bolso em São Mateus, infelizmente hoje não consegue fazer mais. Porque a gente sabe que para disputar um campeonato amador, o jogador cobra em média hoje 250, 300 reais por jogo. Por jogo, Então, exatamente. para disputar um amador, que no final do campeonato o retorno é mínimo, eu acredito difícil. Mas, como eu falei, eu sonho um pouquinho mais alto, porque eu já vi cidades disputando o Campeonato Paranaense, que se for ver o que tem em Engenheiro Beltrão, quem conhece a cidade de Engenheiro Beltrão, teve alguém lá que deu o campo e falou, não, pode trazer que o alojamento é por nossa conta. Então, se o grupo de empresários, que uma diretoria corra atrás, conseguindo ter um alojamento e mantendo aqui, os empresários, tudo que querem é botar jogador na vitrine. Eles não conseguem pôr no Atlético, no Curitiba, no Operário Ponta Grossa. Denilson, só te cortando um pouquinho, mas deixar bem claro que o Denilson está falando dos empresários, não são os empresários daqui, os empresários locais. Empresários do futebol, da bola. O empresário Só da para deixar bola, bem Só para claro. deixar claro. Os empresários da bola, eles querem botar os jogadores deles para jogar e tem muito, né? Então, como eu falei, se o estádio ficar do jeito que a gente está vendo que vai ficar bom e conseguir uma diretoria correr atrás para ter um alojamento, para dar as condições, já estamos inclusive numa clínica com fisioterapeuta, o doutor Piscinim sempre me cobrou lá quando eu estava no Atlético, que ele queria ajudar mais, né? Ele falava lá no Atlético, veja um time que eu quero patrocinar, né? Mas já estava. Então, eu vejo por esse lado. Dá para sonhar. Inclusive, mandar um abraço para o doutor Piscinim, para a doutora Vanessa. O doutor Piscinim, inclusive, está em cirurgia agora, né? Trabalhando. Mas o nosso abraço e o nosso agradecimento sempre por sempre estar cedendo o espaço para o Esquadrão da Bola aí, para a TV São Mateus Futsal. Então, o nosso grande abraço e agradecimento e carinho de sempre. Muito obrigado a vocês. Então, seguimos. Só para completar, também quero mandar um abraço ao doutor Piscinim, para a doutora Vanessa, e dizer, Denilson, que o que você falou é verdade. O doutor Piscinim
ele sempre quer colaborar. E quando nós estávamos com a escolinha lá no Vila, você lembra? O Dr. Piscini deu uma força lá, até a gente acabar parando com a escolinha. Mas ele ajudou lá também. Então, por isso que é o sonho, né? A gente está vendo se levantar o estádio novamente. A gente tem sonho, assim, de mais pessoas, assim como ele se propôs, tenho certeza que ele não vai ajudar se precisar. Né? A diretoria correr atrás, juntar o que puder do pessoal e os contatos certos, na hora certa, você vai conseguir montar. Aí, para disputar primeiro, segundo, a gente já não sabe como que funciona, mas existe, eu tenho esse sonho. Imagina essa dupla aqui, ó. Um presidente do clube e o outro treinador. Será que dá ou não? Tudo é possível. Não, agora as pessoas não podem entender errado. Eu também sonho com isso. Sonhar, a gente sonha. Só que, Mas como eu sempre falei, com o pé no chão. só que, como eu falei, eu sou realista. Quando eu digo para entrar num time profissional, é muito caro, a gente não pode se envolver em dívida. E nós tivemos agora o exemplo do Iguaçu, da Vitória, que só para assinar, para voltar à série C, né, do Paranaense, Isso. a C do Paranaense, uma taxa foi de R$40 mil. Você levantar R$40 mil hoje não é fácil. Depois mais, cada jogador, R$1.500 para fazer o exame de saúde, para pegar a carteirinha, 30 jogadores, R$1.500, mais 50 mil. Então, quer dizer, é muito dinheiro envolvido. É possível? É possível. Só que tem que ser muito bem conversado para não ter uma dívida depois. E aí, ó, todo mundo some e a dívida fica aqui daí. O que acontece, né? Alguém tem que assumir, né? Mas é só... Esse assunto, né, vamos torcer, né, que saia uma diretoria, né, e corra atrás disso, porque a gente sabe que São Mateus tem potencial, né, a cidade de São Mateus, tanto para ter grandes partidas de futebol. Quando a gente fala do Atlético Saudoso, vocês, eu não sei se vivenciaram, porque são bem mais jovens que nós, mas você vê um jogo hoje com 5 mil torcedores, Atlético e Vila Proma, é o que botava ali. Você vai assistir o Paranaense hoje, tirando os times da capital, 300, 400 pessoas assistindo o jogo. É bem isso mesmo, Denis. Concordo plenamente com você. Isso mesmo. Inclusive, quero mandar um abraço aqui para o nosso presidente do São Mateus Futsal, o professor Carlos, que mandou um abraço para vocês aqui também na nossa live. Está assistindo, professor Duda. Tamo junto, professor. Obrigado pelo apoio, pelo incentivo de sempre. Quero aproveitar, avisar o pessoal aí, quem ainda não adquiriu, pessoal, estão à venda os uniformes do São Mateus Futsal, certo? As camisetas, os uniformes brancos estão terminando, pessoal. Faltam só 2 unidades. 2 unidades para quem quiser adquirir no valor de R$50, tá? Também está disponível o uniforme azul, que está ali atrás do NEC, o uniforme branco ali atrás do Denilson. Quem quiser, o uniforme branco, o uniforme azul também está terminando. Por volta de 8 uniformes ainda sobram, mas alguns uniformes de cores diferentes lá, que eram os uniformes de goleiro, certo? Então, pessoal, quem quiser, quem tiver interesse, manda no direct, no Instagram lá do São Mateus Futsal, manda no Facebook, entra em contato com alguém da diretoria, que a gente repassa tudo bem certinho para vocês, beleza? Mandar um abraço, são muitos abraços aqui no Facebook hoje, mas tem mais uma pergunta. Ó, o Denner está nos assistindo lá de São Francisco, um abraço para o Denner, que foi atleta do Atlético, né? Era atleta do São Mateus Futsal também. Mandar um abraço para o meu parceiro, para o meu amigo Natan, filho do Denilson, deve estar trabalhando essas horas ainda, né, Denilson? Ele tinha treinamento. Tinha treinamento ainda até essa hora. Um abraço para o Natan. Então, bastante gente nos acompanhando aí. Tamo junto sempre. Ó, o Denner cobrando um abraço, cadê? Acabei de mandar, Denner. Perguntaram aqui, onde estão os troféus e medalhas e fotos do Atlético? Então, gente, eu, há 2 anos atrás, mais ou menos, eu tive um outro projeto, só que não consegui levar para frente. Inclusive, eu comentei com o Denilson, comentei com vários atleticanos. Eu tinha vontade, né, um tempo atrás aí, de arrumar uma sala em São Mateus do Sul, uma sala que fosse uma sala comercial, só que eu não tinha dinheiro para pagar, né? Então, tinha que ser uma sala de doação, para a gente colocar os troféus, as fotos, medalhas. Sabe para quê? Para fazer visitação, principalmente das crianças, para entender o que era o Atlético São Mateus. Para quem não conhece o que foi o Atlético, né? Aí eu pesquisei no meu tempo vago, que era pouco,
enquanto eu estou trabalhando na prefeitura, porque eu viajo quase todo dia, mas eu descobri onde estão, né? Eles estão lá na sala de filmagem, de transmissão, dentro do ginásio de esportes. Infelizmente, estão lá dentro de caixas, um pouco abandonado mesmo. Eu não vou chegar hoje lá, pedir para tirar, porque eu não tenho onde pôr. Então, vamos deixar lá por enquanto. Algumas fotos eu peguei, estão comigo lá, umas 6 ou 7 fotos, inclusive fotos do Xeran, né, do Dr. Edson, e de outros ex-atleticanos que já nem estão aqui mais. Inclusive, tem uma foto do Dr. Edson com o Ferrinho, e os dois já se foram, não estão aqui para contar a história mais. Na época que foi doado para a prefeitura o estádio, eu tive cuidado de aquelas fotos que tinha lá, eu digitalizar, né? Inclusive, muitas fotos que rolam hoje no Facebook, foi dali que eu tirei, né? Com a facilidade do celular, né? Fui lá, tirei as fotos. Exatamente. Escaneei na época, e então hoje eu tenho, eu não sei a qualidade da hora que for revelar, mas eu tenho mais de 100 fotos do Atlético. O pessoal do grupo do Zap Zap fica mandando para nós no grupo, eu estou arquivando. É um acervo bem bacana, Agora, né? a questão dos troféus, quando fecharam lá, eu ainda comentei, isso vai ser perder. Eu vou tirar a foto, né, as fotos eu guardei, porque a ideia é que quando for reinaugurado o novo estádio, precisa ter uma sala do troféu. Essa sala, quando que queria abrir, tem que ter no estádio. Né? Tem que ter no então estádio. A gente vai poder aproveitar o que puder das fotos, e os troféus ali, o que der para restaurar, né? Porque tem um casinha quebrada. Exatamente. O que der para restaurar e botar na sala de troféus. Inclusive, você falou do grupo agora, eu queria mandar um abraço bem apertado e carinhoso para todos os membros lá do grupo do Atlético São Mateuense, né? Não vou citar nome para não ser injusto com tanta gente, porque a gente não vai lembrar todo mundo. Mas um abraço bem apertado e carinhoso para vocês. Agradeço por terem me acolhido lá no grupo também, porque, como o Neck falou anteriormente, eu não joguei no Atlético São Mateuense, né? Mas estou lá no grupo e a gente trabalha para somar, né? Tá junto lá para poder ajudar no que for preciso e nos projetos futuros a gente pretende estar junto aí para tentar ajudar da melhor forma possível. E só para aproveitar o gancho, né? Eu falei agora há pouco, o Denilson falou da diretoria e eu falei da dificuldade de repente arrumar dinheiro para tocar um time, mas eu acabei lembrando aqui, não vou dizer o nome dele, mas tem um empresário de São Mateus aqui, lojista, né? Vamos dizer, um empresário forte, que me procurou quando soube do grupo e disse assim, Neck, eu não joguei no Atlético, mas eu quero participar da diretoria e quero ajudar. Então, o Denilson está certo no que ele fala, a gente montar uma diretoria forte, porque tem interesse. Eu só quis deixar bem claro que eu tenho um pouco de medo quando você fala de muito dinheiro. Só isso. E mesmo que a gente não consiga disputar grandes campeonatos, né? Eu vou contar isso aí, quando eu estava parando já não treinava mais o Atlético, estava disputando o municipal aí pelos times, acho que se não me engano era Cruzeiro do Turvo na época. Eu consegui um amistoso, Júlio, com a equipe sub-23 do Atlético Paranaense. Consegui falar com eles lá no CT do Caju, perguntei quanto eles cobrariam para vir fazer um amistoso em São Mateus. Na época ele falou assim para mim, veja se é impossível, a coisa na época de fechou. O diesel para o ônibus e uma janta ou almoço para 30 pessoas, que seria a equipe que viria e mais o pessoal da isso aí você ia conseguir fácil. O que não pudemos fazer o amistoso aqui em São Mateus? Por falta de campo. Eu fui no Vila Proma para fazer lá, tinham entrado na época, desceu um helicóptero lá e entrou eu não sei se foi uma ambulância, um caminhão lá dentro. Eu te conto que eu estava junto, né? Eu fazia parte da diretoria. E acabou danificando. Bombeiro, e não era para entrar, acabou entrando. Danificou o gramado, foi justo nessa época. E a gente conhece o time profissional. Se ele chegasse ali e visse um campo com rastro no meio, eles não iam botar o jogador em campo. Não iam jogar. Então, o que aconteceu? Na época, até o CEP, né, o Fábio se propôs a fazer lá, mas também não ia ter segurança porque não era fechado. E nós não tínhamos o Atlético mais. Então, se não tiver o Atlético para disputar grandes campeonatos, mas dá para trazer grandes jogos aqui. Claro. Aproveitando também, foi no blog do NEC, né, que foi comentado, né, que a ideia do Fla Samas é trazer os veteranos do Atlético que já vieram jogar em Irati, já vieram em Mafra. Os veteranos do Flamengo. Do Flamengo, desculpa. Inclusive, vem Adílio, Andrade, Nélio. Esse aí para fazer em São Mateus, a gente está meio que órfão, né? Porque não tem futebol hoje
para a gente poder chegar o domingo e ir lá, muita gente, né, dizer, ó, eu joguei nesse campo. Então, se não for para disputar campeonato, que volte, né, pelo menos para fazer esses amistosos. Para ter algum tipo de evento, né? Quero mandar um abraço especial aos nossos patrocinadores do São Mateus Futsal, Piscina em Clínicas Integradas, Connect Sul, Lojas Trevo, Vivi Draguete, Uningá, Petkovic Turismo, Lanche Superdog, Farmácia Rodocentro, Restaurante La Maison, Expresso TSR, Colchões Ortobon, NDK, Incorporadora Castilho, Fitway dos nossos amigos Michel lá, do Robson, Douglas, pessoal da academia lá, grande abraço. Ecobir, CT Ouro Verde Futsal, RDX FM, Blog do NEC, Posto Castrovel e WR Sports. Sem o apoio e o incentivo de vocês, o projeto não daria certo. Pena, esse ano, né, o São Mateus Futsal também, infelizmente, não pôde participar da Série Bronze do Paranaense, mas os trabalhos não param, como a gente sempre faz questão de lembrar vocês aqui no Esquadrão da Bola, os trabalhos do São Mateus Futsal continuam sempre fortes, sempre focado para o ano que vem a gente conseguir trazer tudo certinho e o São Mateus Futsal voltar à Série Bronze, né? NEC, inclusive você está aí, um grande apoiador da equipe, muito obrigado. Se Deus quiser, vamos torcer porque o futsal fique firme, porque uma coisa puxa a outra. Com Se certeza. você tem um time forte no futsal, nós podemos ter vários times fortes no campo também. Inclusive, quero dar o parabéns, né, para o pessoal do Futsal São Mateus, o pessoal que está tocando-se em frente, porque a gente da cidade que gosta do esporte, quando fui ver o trabalho que estavam fazendo lá, eu falei, dessa vez vai. Porque você sentiu, né, a oportunidade que estavam dando, o treinamento que estavam dando, que a equipe ia fazer bonito. Porque em outras etapas, não desvalorizando, mas o que acontecia muito era meio juntado em cima da hora, trazia gente de fora, que, claro, sabiam jogar bola, tinha conhecimento, mas não dava tempo de dar um padrão de jogo ou experiência, o que muito pesou em muitos, né, Copa Bronze. Fez falta. A experiência, chegava aquela hora ali que às vezes Então a gente percebeu que dessa vez a sementinha estava sendo plantada certo, e tá, né? Eu acredito que quando voltar, porque tem muito valor na cidade, é só dar bagagem para eles. É isso aí. Inclusive, um abraço grande a todo o grupo gestor do São Mateus Futsal, todo mundo lá. Não vou ficar citando nome, porque eu sempre esqueço de um ou outro. Então, um abraço geral para todo mundo lá. Toda a comissão técnica, todos os atletas do São Mateus Futsal, um grande abraço, que sempre estão acompanhando. Um abraço especial para o nosso amigo, meu parceiro de Esquadrão da Bola, o Cassiano, que não aparece muito, mas fica ali atrás das câmeras, ele que comanda todo o desempenho e o desenvolver do programa aí, todo o marketing, todas as artes, flyer, tudo do São Mateus Futsal, é o Cassiano que produz. Então, Cassiano, muito obrigado sempre pela parceria, pelo teu trabalho aí, tamo junto sempre. Do São Mateus Futsal e do Blog do NEC, né? Que o Cassiano é o grande parceiro do Blog do NEC também. Valeu, Cassiano, um grande abraço, obrigado. É isso aí. Bom, eu vi uma mensagenzinha que eu vou comentar. Eu não ia comentar, mas vou comentar do Cartola. Vamos lá. Vamos falar do Cartola. Como é que estava aí antes de começar o programa, Neck? Olha, primeiro eu quero mandar um abraço para o pessoal que mais uma vez aceitou o desafio e está disputando a Liga Blog do NEC RDX 2020 e 2021. Lembrando que é o 4º ano que nós estamos fazendo a Liga e sábado agora é o último dia para inscrição. Então termina a rodada amanhã, mas ainda dá para se inscrever até sábado. Ó, eu estava bem. Pensei que ia ficar melhor, mas daí piorou. Piorou. Ô, Denilson, e você, como é que foi a rodada passada? O Leco roubou meu texto lá. Eu ia falar. Mas o Atlético Mineiro acabou de virar para cima do Corinthians. O Natan virou fez gol. 3-2? 3-2. Olha só. Eu achei que estava ruim, mas pelo que estão falando do resultado aí, tá piorando a coisa. Eu tô atualizando o meu aqui agora. Sigo na base dos 32 pontos com 5 jogadores. É mais ou menos. Fiz 19 com 12. O Cartola hoje está o dia inteiro com... O aplicativo do Cartola tá complicado. Tá ruim. Bom, voltando. Seguinte, pessoal. Vou finalizar a nossa live lá no Instagram. Como a gente sempre comenta, pessoal, a política do Instagram nos oferece apenas 55 minutos de live. Então já estamos encaminhando os 55. Pessoal, não
deixa de acompanhar o Esquadrão da Bola, corre lá pro Facebook, que agora, nesse momento, tem sorteio. Tem 2 minutos. O pessoal que está no Instagram tem 2 minutos para correr lá no Facebook para participar do sorteio, beleza? Corre lá. Vamos aproveitar para mandar os abraços, né? Continuar mandando abraço aqui. Quero mandar um beijo especial, muito grande, para minha família, que está lá em Barra Velha, né? Minha mãe e meus irmãos. Um grande abraço, um grande beijo para vocês que estão assistindo aí. Um abraço para o meu pai, que está lá em Francisco Beltrão, também nos acompanhando. Um beijo especial para minha namorada, para Elisa, que está em aula agora da faculdade. Aula online, né? Que agora virou moda as aulas online, né? Meu amor, um grande beijo, um abraço para você aí. Bom, quero mandar um abraço para o meu parceiro, repórter Lucas Pollack, lá da Cultura. Um grande abraço, meu amigo, tamo junto. Campeão juvenil também. Também foi atleta, mas o Lucas é a minha boca. Brincadeira, meu amigo, brincadeira. Um grande abraço para você aí. Bom, vamos lançar o sorteio, pessoal? O sorteio foi em conjunto aqui, a ideia, junto com o Denilson e com o Neck. O sorteio vai valer uma mochilinha aí da Piscinim Clínicas Integradas e um squeeze, certo, galera? Então, assim, ó, é o seguinte, para quem, presta atenção, quem for o primeiro que mandar o ano de fundação do Clube Atlético São Mateuense, o ano de fundação do Clube Atlético São Mateuense vai levar para casa uma mochilinha e um squeeze. Manda nos comentários que eu vou ficar de olho aqui, beleza? Vamos lá, valendo! E segue 1-1 o jogo do Atlético, Denilson. Tá sofrido. E o goleiro Santos está vermelho no cartola. Ainda bem que eu não escalei ele. Tirei de última hora. E o Charado, filho do Denilson, me salvou no cartola ali. Né, o tal de Natan. Hoje o Natan vai me salvar, então. Está com 10,5 lá de pontos. Pessoal, já temos um vencedor. Já tem? Já temos uma Opa. vencedora, na verdade, aí. Olha só. Quem não mandou, não manda mais, porque já tem um vencedor. Então, Ângela Sudu Borges. Ângela Sudu Borges. Só vou conferir aqui com as duas feras aqui se está certo. 1938, é isso? É isso. Exatamente. Confirmado? O ano que meu pai nasceu, isso mesmo, 38. Né, que você está ficando velho também, né? Ficando velho. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Se não ficar velho, acho que vai antes, né? Então, a Ângela. Ângela Sudu Borges pode passar a partir das 8 da manhã aqui na Clínica Piscinim, só trazer o RG ou qualquer documento de identificação com foto e retirar o seu prêmio, beleza? Muito obrigado para o pessoal que participou e que está assistindo a gente aí. 1938. Eu quero... 78 anos, não é isso? Não, 82. 82? Meu pai 82 nasceu em anos. 38, fez 82. Exatamente. Quem sabe quando bateu os 100 anos aí, o Atlético São Mateus não esteja na primeira divisão já. Opa, vai saber, né? Vai saber. A Ângela e o esposo, os dois jogam cartola, hein? Os Os dois jogam cartola. cartão. Como é que tá aí a pontuação, pessoal? Vamos mandando aí. E aí, Cassiano, você tá aí atrás das câmeras, e como é que tá o cartola aí, Cassiano? Tá ótimo. Tá perdendo o Flamengo? Tá. Puxa, que tristeza, cara. Nossa, eu fico tão chateado com Nossa, essas coisas. eu ia chorar aqui, mas não posso. Ô, Cassiano, né? vai dar uma notícia das bonecas. Ó, Essa sabe, resenha- pra quem não sabe, pessoal, eu tô aqui no meio dos dois caras mais corneta que tem no futebol são mateuense. São dois craques, mas são corneteiros pra caramba. Um Grêmio e outro Flamengo. Você Um pensa, gremista e você outro pensa Flamengo. aqueles 5, até onde vai a mágoa do NEC Até agora? hoje não esqueceram? é? Até onde vai a mágoa? Inclusive hoje, pessoal, eu estava vendo uma reportagem, 6 repórteres do Sport TV fizeram uma análise e cada um deu a sua opinião sobre o G6 lá, né, no final do campeonato. E foi unânime. Todos eles cravaram o Flamengo como campeão novamente. Eu discordo, particularmente, é uma opinião minha. Justamente. Não, eu discordo porque sem Jesus não é fácil, viu? Sem Jesus. O que é que eu sou sem Jesus? O que eu sou sem Jesus? E o Flamengo tá nessa. Não, Agora, apesar de ter pendido para o nosso lado flamenguista, aqueles comentaristas eles nunca acertam. O ano passado foi o Palmeiras que estava campeão no primeiro turno. Né?
Então, eram 6 comentaristas, os 6 cravaram o Flamengo como campeão. A maioria deles comentou que o Grêmio será terceiro colocado. E boa parte deles, eu acho que 4 ou 5, comentaram que o Atlético Paranaense estará entre os 6 melhores colocados. Eu acredito muito no projeto do Dorival esse ano. Então, eu acredito que o Atlético realmente vai estar lá em cima. De tudo que eles falaram ali, acho que é o Atlético a única resposta certa deles, né? Eu acho que também vai ser mais ou menos isso. Gente, é o seguinte, né? Palpite é palpite. Eu só estou procurando aqui, porque eu quero ver aqui na ficha técnica do jogo, se o goleiro aqui de Antônio Linto, o Maurício Kozlinski, está de titular ou não. Porque no Cartola ele estava. É o Jean? Mas já confirmou aqui na escalação? No Cartola o Kozlinski estava escalado. Justamente, por isso que eu estou falando. Não? Não? Ah, tá aqui, Jean. Então o Maurício Kozlinski, aqui de Antônio Linto, grande goleiro, ele está lá de reserva, então não está jogando. Mas é importante que o Flamengo está perdendo. Um grande goleiro e um grande amigo meu, um grande abraço para o Maurício, um grande parceiro nosso aí, tamo junto sempre também, Maurício, um grande abraço para todo mundo aí. Bom, vamos nos encaminhando para a nossa reta final aqui, 45 do segundo tempo do Esquadrão da Bola. Eu só queria completar, Júlio, bem rapidinho. Claro. Assim, ó, a ideia de tentar reativar o Atlético, nós estamos aí mexendo para montar a diretoria, só que tudo em silêncio, tudo quietinho. Exatamente. Porque às vezes você abre lá, quem quer participar da diretoria? Aí vai aparecer 50 para participar. Mas na hora do vamos ver, Denilson sabe bem do que eu estou falando, e quem está envolvido com o time sabe, na hora do vamos ver, são poucos que aparecem. É verdade. Então a nossa diretoria ainda sendo rabiscada assim, para ver quem que vai participar, a diretoria do Atlético. Nós já estamos tentando uma reunião com o prefeito para pautar algumas coisas do estádio lá, não vou dizer o que é. E também, eu quero lembrar que em primeiro passo, nós falamos em time de campeonato, né? Mas em primeiro passo, nós queremos ali o veterano, tá? E talvez duas categorias ali, um acima de 50, outro abaixo de 50, tem várias pessoas querendo participar, e o sonho da escolinha, né? Uma escolinha do Atlético Somateuense. Mas isso é mais lá na frente. Nós dependemos do estádio ficar pronto. Até eu quero participar desse veterano aí, Neck. Sabe, porque eu tinha tudo para jogar bola, né? Sabe? Tinha meião, tinha chuteira, tinha camisa, tinha tudo para ser jogador. Bom, né? Menos talento. Que bom. Bom, mas o Neck, eu até ia perguntar isso pro Neck, o Neck já antecipou dos projetos que já estão se concretizando, né, Neck? Que já estão tomando um norte, né? Então, pessoal, já fica o convite aqui, tá? Assim que as coisas forem se concretizando, forem ressurgindo e nascendo, Neck, Denilson estão convidados para voltar aqui no Esquadrão da Bola para a gente ir comentando e deixando os nossos internautas a par de tudo que vem acontecendo. Beleza? Com certeza, vamos trazer a diretoria aqui, ó, para apresentar. Boa ideia. No papel. Até lá o Covid já acabou, já vamos poder se aglomerar, né? Já dá para trazer mais gente junto no programa. Se não puder trazer a diretoria, trazemos no papel a diretoria. Exatamente. Né? Para a gente anunciar aqui. Mas se der para trazer todo mundo, vai ficar bacana também, né? Beleza. É isso aí. Denilson, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação, obrigado por ter aceito o convite do Esquadrão da Bola aí, obrigado por ter cedido o teu tempo para estar junto com a gente nessa quarta-feira. Queria que você deixasse os teus abraços, deixasse uma mensagem para a torcida do São Mateus Futsal, para a torcida do Atlético São Mateuense aí, para todo o pessoal que você quiser mandar um abraço aí. E obrigado mais uma vez, Denilson. Júlia, primeiramente quero agradecer, né, o espaço, convite do NEC, né, nosso amigo aí que também sempre está convidando para participar, inclusive do blog do NEC. Mas você viu que a resenha é forte. Eu tive o prazer de estar segunda-feira lá no blog do NEC, né? E no blog do NEC, aqui você fez o meio de campo, aqui, né? Eu acredito que lá a gente ia começar a entrar nos... Ia começar a pegar pesado. Mas, lá. então eu queria agradecer a você, o Cassiano, né? Por estar junto com a gente, como o NEC falou, estar junto lá no Atlético também. Eu também... a gente, se precisar do Atlético, eu já falei para o NEC, a gente está junto, o nome da gente para participar, para dar palpite, para correr atrás do que for preciso. A gente sabe que formar uma diretoria é muito difícil. Tem muito pessoal que jogou no Atlético aqui que o pessoal nem conhece na cidade. Comerciante forte, ex-prefeito, vereadores. Então é muita gente, ou ex-vereadores, que passaram por lá. E essas pessoas que a gente fala assim, por que é forte no comércio?
pessoas que têm influência, né? Que o pessoal acredita, que vêm junto com a gente para levantar o Atlético, para a gente poder ter, final da tarde, os domingos, se poder, né, quem tem, levar um filho ver. Né? Hoje em dia, a gente vê que a gente está muito preso a celular, a TV, e só quem viveu na Verde no Gramado sabe a quantia da importância. O futsal é a mesma coisa, a gente que gosta do esporte, chega e vê aquele ginásio lotado, não tem preço. Inclusive a gente diz, tem pessoal que não gosta de pagar R$5, R$10 numa entrada. Então, a gente está junto, né? Agradeço o espaço, né? E vocês, parabenizo pelo que estão fazendo para o esporte de São Mateus. Obrigado. Abrindo esse espaço, né, para o pessoal que gosta. E falar para a rapaziada e o pessoal jovem aí que gosta do esporte, que participem, que entrem nessa junto, porque São Mateus só tem a ganhar. Né? Isso também faz bem para a gente, né? É isso aí. Neck, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o convite, por ter participado junto com a gente aí, cedeu o teu espaço, o teu tempo, né, para estar junto com a gente aí hoje. Queria também que você deixasse um abraço e a tua mensagem para a torcida do São Mateus Futsal, para a torcida do Atlético São Mateuense, e dizer que um futuro próximo tudo vai se encaixando e o Atlético São Mateus vai voltar. Isso mesmo, Júlio. Agradeço a você, né? Agradeço o Denilson ter vindo comigo aqui para a gente falar junto do Atlético, apesar de eu estar sem a camisa. Por que, Cassiano? Cassiano já quer tirar te sarro. cortar Lá. um pouquinho Pode, só, né? pode. Quero dar uma informação pro Denilson aqui, que ele que é o meu parceiro no dia de hoje, porque ele é atleticano. Pode O falar. Atlético acabou de fazer um gol, Denilson. Tomara que seja o Nicão. Tomara que seja o Nicão para pontuar no cartola. É isso mesmo. Então, gente, é o seguinte, agradecendo ao Júlio, Cassiano, né? Porque estão fazendo também um trabalho maravilhoso. É tão bom quando você soma, né? Nós temos lá o Toque de Primeiro, o programa da segunda-feira no blog do NEC. O melhor programa da segunda-feira. O melhor programa da segunda-feira. Ainda bem, né? E a gente fica feliz porque assim, nós estamos numa cidade pequena, né? A cidade é pequena. Se eu concorrer com você, que graça que tem? Um vai estar atrapalhando o outro. Nós temos uma semana inteira para utilizar essa ferramenta maravilhosa que é o Facebook, que é o Instagram, que hoje nos permite, né? Com som e imagem. Antigamente era só rádio, né? O Denilson, quantas vezes deu entrevista nas rádios, difusora, cultura. Ajudei, que Deus o tenha, o João Maria, nas locuções lá, nos comentários, né? Isso. Isso aí, a gente que foi criado ouvindo o rádio. Confesso para vocês, eu vou fazer uma confissão agora, que eu sinto muita vontade de ter assistido esses jogos. Queria muito ter participado de tudo isso, porque só de ouvir vocês falar, confesso que me mexe comigo, porque eu sempre gostei muito do esporte, principalmente do futebol. Então isso mexe com a gente que está envolvido, trabalha com isso, né? Então, confesso que a vontade de ter vivenciado essa época junto é muito grande. Então, finalizando, agradecer ao Dr. Piscininga e à doutora Vanessa por ceder o espaço para vocês, né? E hoje cedendo para que a gente estivesse aqui. E você falou uma coisa importante. Quando eu montei o grupo do WhatsApp, tudo ficou por ali, no grupo e tal, conversa, um fala, o outro não fala, o outro só assiste. Mas quando a gente deu a ideia das camisas e houve toda essa correria atrás das camisas, eu recebi muita mensagem no PV, no particular, de pessoas emocionadas, né, dizendo, tem dezenas e dezenas de mensagens aqui, não comentei com ninguém, está aqui guardadinho, sabe? Inclusive agora, antes de começar o programa, um dos ex-atletas do Atlético, não sei se o Denilson viu ele jogar, eu não vi, Orlando Proma, eu não vi ele jogar, disse que jogava muito bem. O Orlando mora no Maranhão, né, agora não me fugiu o nome da cidade, e ele pedindo para mim, né, que você consegue pôr no correio para mim? Consigo. Falei para ele, me passa todos os dados amanhã, eu vou lá e coloco na caixinha do correio. Para ver como o Atlético São Mateuense não é só aqui. Não é só aqui, a camisa vai lá para o Maranhão, né? Então, um abraço para o Orlando, se estiver assistindo, e para todo o grupo do Atlético. E também, dar os parabéns sempre para o grupo gestor do São Mateus Futsal, em nome do professor Duda, né, a todos envolvidos, e eu vou dizer para vocês, viu, estava tudo programado. Nós tínhamos combinado com o pessoal da difusora, que é um dos patrocinadores, a Rede X, nós já tínhamos arrumado o horário do sábado à noite, da série bronze, e nós iríamos transmitir só no rádio, porque tem gente que ama só o rádio. Estava tudo acertado já.
equipamento arrumado, o horário, que é difícil na rádio, já estava certo. Sábado, 8 da noite, né, Cassiano? 8 da noite. Que acontece os jogos, estava tudo resolvido. Aí veio a pandemia e travou. Mas se Deus quiser, ano que vem, passando a pandemia, inclusive nos amistosos, nós vamos transmitir na rádio e também no Facebook. É isso que eu ia... exatamente. O NEC vai ser o narrador, né? A gente falando de rádio aqui, se estender um pouquinho mais, os jovens de hoje, quando você fala no rádio, com toda a tecnologia que tem, eles não imaginam o que era. Você ir para ver o campo com o radinho no pé do ouvido, aquilo era ostentação. Aquilo era ostentação. Aquilo era ostentação, Mágico. Aquilo era mágico. Aquilo chamava a gente em volta de você para saber o que estava dando, né? Arrepia até hoje você escutar aquelas narração antiga, né? Rádio Globo. E você sabe o que eu faço, Denilson? Estou interrompendo um pouquinho. O pessoal que está assistindo talvez não acredite que eu vou falar. Mas eu chego em casa agora, vou assistir o jogo do Grêmio, o Grêmio está com o time em reserva, e sabe o que eu faço? Eu deixo sem volume e ligo o radinho aqui no aplicativo da Rádio Gaúcha. Eu estou assistindo a TV e escutando aqui pelo celular, foninho de ouvido, para não incomodar, estou escutando o jogo pelo rádio. Aí, ó, viu? É mágico, isso é mágico. É isso aí, pessoal. Mais algum comentário, NEC? Mais alguma coisa de news? Não, tá bom. O Atlético continua com 2-1. Se for para nós contar tudo aqui, nós vamos até amanhã Nós vamos cedo. até amanhã. Mas já fica aqui o convite para um segundo tempo desse bate-papo aí que a gente fez hoje. Sabe o que nós podemos conversar numa próxima? Das viagens. Das viagens. Olha, é tanta resenha de viagem. É viagem de carro com o Dr. Edson Cheran. Só uma aqui, gente, rapidinho. Conta aí. Dr. Edson dirigindo, jogador aqui do lado, jogador ali atrás. Aí ele tinha um assunto para falar com o jogador de trás, ele fazia assim, ó. Viu? E daí como é que vai jogar? Estou mentindo, Nilson? Dr. Edson fazia isso, cara. Quem estiver assistindo... Graças a Deus nunca aconteceu nada. Acontecia, alguma coisinha acontecia, Alguma mas nada de coisinha tão grave aconteceu, graças a Deus, né? Mas o Dr. Edson dava vida pelo clube. E também, para terminar, no sábado, nós tivemos lá dentro dos cuidados, tivemos uma entrega de camisa, vocês passaram por lá. Isso aí. E uma coisa que marcou muito, o Denilson acho que deve ter visto, a viúva do Dr. Edson Cheran, Dona Terezinha, ela foi pegar a camisa do filho, né? Do Edinho Cheran. E quando ela chegou perto de nós ali, viu aquele tumulto, aquele vucu-vucu, controlado, né? Um longe do outro, mas estávamos ali, todo mundo de máscara, mas todo mundo junto. E todo mundo com a camisa do Atlético, e ela começou a chorar. E ela disse assim, né, que eu estou lembrando quando o Edson, né, o Dr. Edson, estava se reunindo para sair para o jogo. Era bem assim que acontecia. Uns com a camisa, outros com a camisa na mão, e aquela correria que o Dr. Edson fazia pelo amor que tinha, e que ele deve ter até hoje, onde ele estiver, no Clube Atlético São Mateuense. Então, esse amor que o Dr. Edson tinha, nosso não chega a 5%, eu acho. Mas o nosso amor é grande, pelo Atlético. Inclusive, quando se encerrou as atividades do Atlético, ele me deu uma bandeira, com a incumbência de levar, né, para ele pôr, foi no caixão com ele. Primeira coisa que quando eu soube dele, antes de eu chegar em casa, eu estava trabalhando, antes de dormir, descansar, eu vou levar. Não sei o que é o plano da família, né? Porque fiquei com aquela bandeirinha guardada lá, porque foi pedido dele. E foi realizado. Inclusive, na verdade, ele pediu para a Neca, né? Minha amiga Neca, que ficou anos lá no campo. E a Neca foi embora na época, Mato Grosso, e foi lá e deixou, ó. Isso aqui ele pediu para deixar. Então, foi uma resposta, mas graças a Deus deu tudo certo. deu certo. É isso aí, pessoal. Vamos encerrando. Oi? Jogo de time pequeno não importa muito. 2 gols. Um contra e um a favor. Não, segundo gol contra. 2-0, o Flamengo está perdendo. Meu Deus do céu. Tenho de novo no Cartola. Tô achando que o Denilson não vai bem de novo. Vai acabar meu dinheiro, vou ter que sair. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês que nos acompanharam em mais essa quarta-feira. NEC, Denilson, mais uma vez um prazer imenso ter vocês aqui com vocês. Foi muito bom, muito divertido. Agradecer aos nossos patrocinadores, mais uma vez, Piscinim Clínicas Integradas, Conect Sul, Lojas Trevo, Vivi Draguete, Uningá, Petkovic Transportes, Lanches Superdog, Rodocentro, Restaurante La Maison, Expresso TSR, Colchões Ortobon, NDK, Incorporadora Castilho, Fitway Academia, Ecobeer, CT Ouro Verde Futsal, RDX FM, Posto Castrovel, Blog do NEC e WR Sports.
Um abraço especial, doutora Vanessa, doutor João Carlos Piscinin, mais uma vez por ceder o espaço para o Esquadrão da Bola. Fiquem ligados nas redes sociais do São Mateus Futsal. Quarta-feira tem mais Esquadrão da Bola para vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus e até quarta que vem. Valeu, tchau, tchau!